Muito boa noite, amigos, amigas, internautas, pessoal que nos seguem nas redes sociais, pessoal que gosta de se informar nas redes sociais, com jornalistas alternativos, sites alternativos. Eu acho que a cada dia cresce mais o número de jornalistas e sites alternativos nas plataformas digitais e, evidentemente, que ainda não tem como estar batendo de frente, digamos assim, com a grande mídia, porque potencialmente a Rede Globo, para quem não sabe, a Rede Globo entra na casa de 200 milhões de brasileiros. Aliás, quem tem televisão é só mudar de canal. Então você já deixa entrar na sua casa a Rede Globo, Band News, SBT, todas as televisões abertas, né? Elas invadem a sua casa. Isso tem mudado a partir do momento em que começam a surgir as redes sociais e começam a ser usadas como ferramentas de comunicação. E um contraponto à mídia corporativa, à mídia comercial. Então isso é importante. É importante que vocês continuem ajudando, né, esses jornalistas, esses sites alternativos que trazem exatamente a notícia, que trazem exatamente aquilo que o povo, a nação, quer ouvir, quer saber. O papel do jornalista é fundamental, né? É um serviço de utilidade pública que não tem tamanho, né? Mas as pessoas acostumadas a ouvir Rede Globo, Band News, os canais abertos, não têm essa dimensão. Então nós, entre aspas, somos manipulados por essas informações. As informações que vocês encontram no Opera Mundi, com o Breno Altman, as informações que vocês encontram no 247, Leonardo Atuque, que eu tive o prazer e a honra de estar presente no dia que ele começou o 247, lá em Goiânia, foi muito interessante, uma reunião de blogueiros. Então, seja jornalista, seja blogueiro, que trazem informações importantes, é sumariamente importante que a gente siga, que a gente acompanhe, que a gente ajude, porque esse pessoal não ganha dinheiro nem de político e nem do mercado. Então, para você manter uma equipe de jornalista, né, o DCM, por exemplo, do Kiko Nogueira, você manter uma equipe de jornalistas, você manter cameraman, você manter o povo na rua, jornalista na rua, você tem que pagar o mínimo daquilo que o sindicato pede para qualquer tipo de jornalista. Então é importante, meu agradecimento a vocês, né? Hoje eu tive ouvindo a entrevista do Lula no Reinaldo Azevedo. Cara, tinha quase 300 mil pessoas na plataforma YouTube. Só na plataforma YouTube. 300 mil pessoas assistindo. Você imagina na TV aberta. Então eu acho que foi o maior pico de audiência da Band nos últimos anos. Então veja quanto é importante, né, essa crítica, esse ponto de vista, essa nova narrativa acaba incomodando a grande mídia, a mídia comercial. Ela se incomoda com isso, né? Porque existem jornalistas espetaculares fazendo esse trabalho que eles não se propõem a fazer. A grande mídia, a mídia comercial, ela não fala, não informa, ela dá uma notícia tipo Mãe de Ná, né? Parece que a revista tal disse, é mais ou menos assim. Quer dizer, não informa. Outra coisa, eles opinam, eles dão opinião. Eu não quero ouvir opinião, eu quero ouvir uma matéria e depois sim uma opinião. Mas vamos lá. Nos ajudem também no nosso canal no YouTube, que a gente pretende migrar para aquela plataforma, né? Como diz o Breno Altman, muito mais
palatável, muito mais agradável. Não tem bolha. Aqui não, aqui tem bolha, né? A gente já sabe disso. A entrevista do Lula foi algo fenomenal para o Reinaldo Azevedo. Eu achei... Sim, é que a gente estuda jornalismo, a gente estuda comunicação, a gente sabe de uma série de perguntas capciosas, né? Só para ver como é que vai ser o comportamento do entrevistado, né? Eu duvido que o Bolsonaro fosse para uma entrevista com o Reinaldo Azevedo ou com qualquer outra pessoa, um jornalista que estivesse aberto a perguntar sobre qualquer assunto para Bolsonaro. Ele não vai. Vocês percebam que quando um jornalista faz alguma pergunta que não é do agrado dele, ele simplesmente diz: está encerrada a entrevista, está encerrada a entrevista, e vai-se embora, e vai embora. Ainda bem que ele não fez como o Newton Cruz, na época da ditadura militar, o general Newton Cruz, aqui no Pernambuco, aqui próximo, um repórter foi falar com ele e fez uma pergunta para ele, ele não gostou da pergunta, começou a brigar o que é democracia, e brigando com esse repórter, e o povo deixa disso, os oficiais ali perto dele, deixa disso, coronel, general, por favor, general Newton Cruz. Aí ele sai, dá uma gravata no sujeito, no repórter, quebra a câmera do rapaz, que antigamente a gente fazia entrevista com, era um gravadorzinho, né? Um cassete pequenininho, antigamente, na época, né, que a gente era jovem, estudante, os focas, a gente chegava ali com um gravadorzinho para poder entrevistar. Então, Newton Cruz, tem um vídeo inclusive dele, pede perdão, dá uma chave de braço no cara, o cara quase que tem o braço quebrado. Então o Bolsonaro não faz isso mas tem vontade de fazer. Talvez ele... Hoje nós estamos em outra conjuntura, apesar de que tem um monte de bobalhões, né, que vão para a rua pedir a volta do AI-5. Ele não sabe o que foi o AI-5, o ato institucional número 5. Ele definitivamente não sabe o que foi isso. Queremos a intervenção militar constitucional. Então, sabe, Bolsonaro é um bufão. E seus seguidores, imagina, são mais bufões do que o próprio Bolsonaro. Não faz sentido. Então, tem muita gente que fala sobre bolsonarismo, que Bolsonaro tem... Hoje eu escutei, no 247, ou foi ontem, um cientista político falando que Bolsonaro tem uma grande fatia de eleitorado no Brasil. Não tem. Não tem. Por quê? Eu explico e eu espero que vocês entendam. Bolsonaro ele foi eleito numa outra conjuntura. O Brasil estava em convulsão. Lula preso, Polícia Federal no meio do mundo, Operação Lava Jato no meio do mundo, Operação 1, Operação 2, Operação 3. Né? A gente estava vivendo um caos. E aí o Bolsonaro foi eleito, se aproveitando, né, de todos esses benefícios. Então, se nós estivéssemos num país sério, Bolsonaro não teria sido eleito presidente da República, porque ele teria sido cassado, a chapa teria sido cassada, né? Com certeza, porque a eleição de Bolsonaro foi em cima de um monte de falcatrua. E isso está muito claro, todo mundo sabe disso. Inclusive as instituições que deveriam zelar por uma eleição democrática, séria, respeitosa. Então o Bolsonaro foi eleito com ódio, né? Vou metralhar todo mundo, vou matar, vou dar arma para todo mundo, né? Quem quiser caçar agora pode caçar. Índio não tem negócio de terra para índio, não. Nós vamos lá tomar, a terra é do Brasil, nós vamos lá tomar essas terras. E aí começam as arbitrariedades de um cara que não conhece o povo. Não conhece o povo. Ele não tem conhecimento, ele não tem conhecimento de causa. Ele deve ficar morrendo de inveja do Lula, porque o Lula dá uma entrevista de 1 hora e fala sobre todos os assuntos como se fosse um cara que tivesse estudado em Harvard.
Eu fico espantado com a inteligência do Lula, um autodidata. Então, eu combati muito o Reinaldo Azevedo. O Magro Kirchner chegou aqui, não sei se ele está pedindo para entrar na live comigo, não sei. Eu conheço muito, combati muito o Reinaldo Azevedo. Combati muito o Reinaldo Azevedo porque teve um tempo, uma década não, 2005 a 2010, 2004 a 2010, nós tínhamos blogs, né? Então, o nome do meu blog era bodegacultural.com. Então, eu falava um pouco de cultura, de música, de arte e tal, mas falava muito sobre política e, sobretudo, o contraponto da mídia, porque a mídia mentia muito sobre Lula, mentia bastante. Tenho dois artigos, inclusive, no Portal Vermelho. Tem outros grandes sites aí que ainda estão no ar e que eu tenho artigos ali. Estava até matando a saudade e encontrei 2 artigos que o Vermelho compartilhou, muito bacana, né? O Altamiro, grande companheiro Altamiro. Pois bem, a gente chega à conclusão que quando o Reinaldo faz o convite ao Lula, a impressão que eu tive é que o Lula não teria, vamos dizer assim, espaço, tá? Porque o jornalista, ele é preparado para isso, para as trucagens, para as perguntas, que é para deixar o cara emparedado. E quando o cara vai responder, ele não aceita aquela resposta e faz outra em cima. Isso é uma técnica cebosa, mas que muito jornalista utiliza. William Bonner e a Renata, por exemplo, quando foram entrevistar Dilma Rousseff, lá no gabinete da presidente, eles usaram essa técnica. É a técnica da inquisição. É diferente você fazer uma entrevista e você fazer uma inquisição, com pré-julgamentos. Então eu achei que o Reinaldo fosse se comportar como ele se comportava, com aquele ódio, né? Ele, quando falava do PT, ele falava com ódio, né? Um ódio mortal do PT. Foi o cara que, de certa forma, ajudou a criar esse caos, né? Não tem como fugir disso. Todos contribuíram, todos esses jornalistas, né? Por exemplo, o Diogo Mainardi, né? O Josias, o Reinaldo Azevedo, não tem como fugir. Criou todo esse embaraço, todo esse clima que nós estamos vivendo agora, que ajudaram a destruir a reputação de Lula, de Dilma, do Partido dos Trabalhadores e de tantos outros petistas, que são pessoas ilibadas, que nunca pegaram no erário público, nunca tiveram envolvidos com o roubo do erário público. Essa é a realidade, essa é a realidade. E hoje eu vi o Reinaldo Azevedo, foi muito bacana, parece um pedido de perdão. Parece assim, poxa, desculpa Lula, eu pensei uma coisa, a gente é flexível, o ser humano deve ser flexível, né? Como um bambu, enverga, mas não quebra, né? Mas, cara, se eu cometi alguma injustiça, né, eu tenho que chegar aqui e tenho que falar, olha, eu mudei, eu pensava dessa forma, agora eu penso de outra forma. Isso é normal. A humildade, né, faz parte da nossa vida, até porque a nossa vida é um sopro. Essa pandemia mostra isso. Um dia o cara está bom, no outro dia o cara está com Covid, no outro dia o cara está entubado, no outro dia o cara está no caixão. Hoje, quase 3.800 mortes, novamente, mesmo número de ontem. Então, se a comunidade internacional não parar para debater a Covid no mundo, como o Lula está pedindo, o grupo do G20, que é um pedido do Lula, ele reiterou novamente esse pedido, né, que é necessário que esses grandes poderosos governantes
se reúna no grupo, no G20, para discutir a questão da Covid, porque a vacina é um bem comum. Ou se vacina todo mundo, ou o mundo não vai ficar em paz com essa vacina. Tudo bem, vai ser erradicada lá na Itália, foi erradicada no Reino Unido, né? Mas se tem algum país ainda, como o Brasil, que está fervendo de Covid e de novas cepas, daqui a pouco o Reino Unido está de novo. Porque o vírus ele fica circulando, ele não fica parado. Ele fica circulando, por isso que você ficar dentro de casa é tão importante. Porque ele não encontra hospedeiro para poder migrar de uma pessoa para outra, ou de um objeto para outro. Então, muito pertinente, né, a entrevista do Lula. Achei fantástico, né? Eu tinha escrito algumas frases, né, impactantes, mas é desnecessário, porque acho que todo mundo assistiu. Tem lá quase 200 mil likes, né, contra 1.700 dislikes, né, uma coisa assim impressionante. Eu vi o Reinaldo Azevedo, claro, as pessoas vão dizer que o Reinaldo Azevedo virou petista ou comunista. Esse povo só sabe falar essa besteira, né? Como se fosse possível o Brasil ter um regime socialista ou comunista, né? Eles não sabem que o Partido Socialista ou o Partido Comunista é só no nome, só a sigla, é só a sigla. Pois bem, então foi um recado muito forte para... Eu não sei quem foi que tirou esse nome, cara, mas é interessante o nome desse rapaz, né? Bolsonaro é sobrenome, né? Jair Messias Bolsonaro é um sobrenome. Eu tenho que estudar de onde vem esse sobrenome, porque bolso é coisa de, né? O bolso. Primeira coisa que dói, né, no cara é o bolso, dizem assim, né? Então tá muito associado à questão do dinheiro, bolso. E Naro está muito associado com ignaro. Então ele é um cara ignaro, que é de ignorante, vem de ignorante. O cara não tem civilidade, o cara não sabe conversar, como a gente está conversando aqui. E o bolso, questão... Aí eu tenho que saber de onde veio esse sobrenome, Bolsonaro. Se é do pai, se é da mãe, enfim. Enfim, o Lula não se abstém de fazer uma entrevista com qualquer pessoa, com qualquer veículo de comunicação. Agora, é muito importante que o Lula também, ele reveja, aliás, o Lula, o Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, que é a presidente do Partido dos Trabalhadores, reveja esse aspecto, né? Existe, vamos dizer assim, os carbonários virtuais, que são esses blogueiros, que são essas mídias alternativas e que precisam que essas pessoas se disponham a dar entrevista também, porque são excelentes jornalistas, né? E evidentemente que vai se deixar falar, que vai se perguntar aquilo que o povo quer ouvir. É importante falar sobre mensalão, sobre a questão da Lava Jato, é importante falar a questão de todo o envolvimento, das acusações, tudo que os petistas foram acusados. É importante para que a população pare de falar kkkk, né? Uma pequena parcela da população, e ao invés de kkkk, observe, escute, né? E tire suas conclusões, aprenda a pensar sozinho. Eu não preciso de mídia me dizer ou me pautar. Mas eu também não posso ser aquele ignorante, né? Eu sou jumento e tem que ser do meu jeito e não pode ser do outro jeito, tipo Bolsonaro. Me convença. Eu sou convencível, né? Eu posso ser convencido. Ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade. Então, foi uma entrevista que repercutiu, né, tanto pela questão do Lula ser essa grande figura que ele é, inteligente, que entende absolutamente de todos os assuntos, né, pertinentes a uma gestão pública, pertinente à questão geopolítica, né, aí entre economia, educação, saúde,
né? Infraestrutura, né? Forças Armadas, entra uma série de coisas, né? E mais a geopolítica. Ele entende absolutamente de todos os temas, é importante, isso é muito importante. Quer dizer, o cara tem conhecimento. E o Reinaldo se comportou como um verdadeiro jornalista. Quero aqui, nessa live, né, dizer, Reinaldo, você antes não se comportava como jornalista. Você se comportava como um cão de guarda, que guardava os seus donos. Não é só o mercado, mas que você guardava o papagaio de pirata, né, o cão de guarda do seu patrão. E hoje você se comportou com autonomia, com decência, né? com profissionalismo, acima de tudo. E, finalmente, fizeram um bom bate-papo que agradou muito. Claro que desagradou Bolsonaro e esse bolsonarismo que já está, né, como fumo, né, já está se esvaindo, está se desaparecendo. Não tem onde se segurar, porque o ódio está sumindo, a divisão está desaparecendo, o caos está sumindo. Sem o caos, Bolsonaro não é nada. Amanhã é provável que ele vá fazer a live dele e comece a atacar novamente, e botar a matilha dele em cima das pessoas também nas redes sociais para fazer esses ataques. Porque o normal é o que nós ouvimos hoje. Eu não preciso levantar a voz, eu não preciso bater na mesa, eu não preciso maltratar meus semelhantes, nem atacar meus semelhantes. Você pode pensar diferente de mim, qual é o problema? Como disse o Lula. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos, desejando uma excelente sexta-feira, que vocês possam descansar e que vocês possam também refletir, né? Porque houve um advento, né? Houve um acontecimento muito importante, que hoje a maioria das pessoas que se dizem religiosas não se lembram desse advento, que foi a morte de Jesus Cristo. Há 2000 anos atrás, um homem revolucionário, né, que era contrário, né, ele se contrapunha, né, àquela hipocrisia que existia dentro do templo, os sacerdotes, pastores ou padres, bispos. Então ele via que aquelas pessoas ali não eram pessoas decentes, nem pessoas verdadeiras diante de Deus. Ele sabia o coração daquele povo, por isso que chamava de hipócrita de manhã, tarde e noite. Hipócrita, hipócrita, hipócrita. E ele não conversava com aqueles caras, com os sacerdotes. Ele estava no meio do povo, dos famélicos, dos doentes, das prostitutas, né? Era ali que Jesus Cristo ficava. E ele só entrou no palácio. Vocês lembram que ele entrou em Jerusalém montado num burro, né? Para que coisa mais humilde. E só entrou num palácio quando foi arrastado, manietado. Ele estava amarrado, né? Ele já tinha sido entregue, né, por Judas, quando ele entrou no palácio de Herodes, manietado. Aí um jogou para Pilatos, Pilatos joga para ele joga para Pilatos, porque eles não queriam matar uma pessoa sem culpa, né? Acusando uma pessoa sem culpa. E finalmente ele foi torturado, né? E eles estão comemorando a tortura que aconteceu no país, a ditadura que aconteceu no país, né? A retirada de todos os direitos e liberdades, né? Que todo mundo sabe o que foi o ato institucional, a maioria das pessoas sabe o que é que foi, né? Caçou partidos políticos, caçou políticos, exilou políticos, matou políticos, torturou bastante, matou, sumiu, né? Fechou o Congresso. Sabemos o que foi que aconteceu, né? E ficaram 20 anos no poder, destruindo o país. Pois bem, então, que a gente possa ser irmão nessa figura que morreu, que foi torturada, barbaramente torturada, e que morreu numa cruz, que era a pior forma de matar uma pessoa. Vou explicar para quem não sabe. A crucificação era um instrumento de tortura, de morte dos romanos. Como aquela região estava tomada por romanos,
Pôncio Pilatos era o governador que não se intrometia na política, na religião, ele só queria os impostos. Mas a crucificação, morrer na cruz, foi, né, os romanos que inventaram essa metodologia. E por quê? Porque o cara, ele fica pregado e ele arreia o corpo, né? Então, para respirar, ele tem que subir. Respira. Aí desce, baixa a cabeça e baixa de novo. Aí o pulmão vai comprimindo, ele tem que levantar para suspirar. Então passa ali horas e horas e horas agonizando até morrer. Então a crucificação, né, assim como o empalamento, né, é uma das piores formas de execução. Então esse homem passou por essa barbárie toda e só o que ele falava era de amor ao próximo, né? Tanto é que ao ser perguntado, né, qual é o maior mandamento, o fariseu querendo pegar ele, qual é o mandamento que tem na lei, na Bíblia, né? Amar a Deus, né? O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí ele complementa, aquilo não está no livro de Moisés, é ele que complementa, e ao próximo como a ti mesmo. Quem que faz isso? Nós estamos vendo hoje, vai aqui minha crítica, não a todos, claro, isso não estou generalizando, mas igreja virou mercantil. Virou balcão de negócios. Por isso que as igrejas foram falar com o STF, falar com o Bolsonaro, falar com a PGR, para abrir o seu balcão de negócio. Porque se não abrir, o pastor vai morrer de fome. Não tem como viajar para Dubai, não tem como viajar para Israel, para tomar banho no Rio Jordão, sabe? Não tem como manter sua mansão, não tem como manter seus carros, sabe? Eles se mantêm no balcão de negócios que são as igrejas. Igreja hoje é balcão de negócio. Eu vou ficando por aqui, né? De novo, desejando a todos aí um bom feriado, com bastante reflexão. Pensem, sobretudo, o que o mundo está passando. Eu consigo sentir, eu consigo ouvir o mundo gemendo. Boa noite e obrigado.